O que fazer se seu jardim não tem espaço para novas plantações? Estamos no início de setembro agora e, bem, o verão está chegando ao fim. Na verdade, não hoje, está fazendo 30 graus, o que é incomum. Mas ainda há tempo para semear e plantar várias coisas que vão te permitir colher durante o outono e o inverno, e eu vou te dar alguns exemplos e também mostrar como encaixá-las quando você não tem espaço suficiente. Como aqui, eu queria plantar cerefólio há 10 dias, então essas são mudas de cerefólio cultivadas em módulos e eu realmente não tinha nenhum espaço vazio. Então nós colocamos elas entre essas alfaces. Essas alfaces são de folhas soltas que a gente já vem colhendo há 6 semanas, na verdade. Essa variedade é a Maravilha de Verona e ela produz por muito tempo. Tem uma folha morta, mas dá para ver que as outras estão boas e estou colhendo de modo que a planta segue crescendo. Colhi o restante delas hoje cedo, enchi uma caixa de folhas após uma semana de crescimento. E cada vez que você colhe, isso abre um pouco de espaço para que o cerefólio possa crescer mais. E em cerca de 4 semanas a alface finalmente vai começar a crescer e até lá o cerefólio já vai estar bem grande. Provavelmente colheremos em cerca de 3 semanas a partir do que vê aqui. O cerefólio foi semeado há um mês, no início de agosto. A época certa é muito importante para todas essas coisas e é isso mesmo. Você precisa ficar atento durante o verão para lembrar de semear as coisas mesmo quando está muito quente e seco. Talvez seja melhor semear um pouco mais tarde. Se você mora em regiões particularmente quentes e secas, nós aqui temos um clima temperado, marítimo, oceânico, então você pode ver, por exemplo, ali tem pak choi, que eu transplantei há menos de 3 semanas, na verdade, pouco mais de 3 semanas e 3 dias. Rabanete de inverno também. As telas de proteção são úteis, especialmente nos plantios de brassicas devido aos insetos. Mas para o espinafre, como aqui, então temos espinafre entre as alfaces e nós plantamos esses há apenas 5 dias e acontece que colhemos essas alfaces hoje cedo, essa é a colheita semanal. E na próxima semana colheremos novamente. O mesmo ocorre com o cerefólio. O espinafre vai aos poucos se tornar o parceiro dominante, e olhando agora, parece inacreditável. Então esse espinafre foi semeado por volta de 11 de agosto, e a alface tinha sido semeada no começo de junho, só para você saber. E como tivemos um verão úmido, quase não regamos, mas agora estamos regando um pouco só para ajudar o espinafre a se estabelecer. Então, novos plantios. Costumo regar até perceber que estão bem fortes. Agora vamos dar uma olhada em algo bem diferente. Em termos de consorciação, você pode ver no caminho como o jardim está cheio, o que é ótimo, é exatamente o que você quer nessa época do ano. Minty adora o fundo vazio. Isso só ficou vazio desde esta manhã. Aqui tinha milho doce que acabamos de retirar, que foi para a pilha de compostagem ou foi picado, e agora eu vou plantar aqui. Talvez rúcula, algo assim. Saladas, de novo, são a principal opção, mas aqui temos algo que aconteceu um pouco antes. Então, há 3 semanas, Dan, que estava hospedado aqui, plantou esses pés de funcho, ou seja, mudas, plantas em plug. Foram semeadas no fim de julho, então são um pouco mais velhas que as anteriores. Entre esses pepinos, pepinos de crista, à medida que nos aproximamos do final do verão, começam a morrer por causa do míldiu. Neste verão, eles não morreram porque as condições foram ideais. No mesmo período do ano passado, estávamos apenas arrancando essas plantas de pepino. Só tinham 2. Corte as raízes na base, levante e o funcho vai estar pronto para crescer bastante lá pelo fim de outubro. Vamos ver o que acontece. Este ano talvez eu precise encurtar a colheita de pepinos para o funcho realmente crescer. Agora posso mostrar para você como realmente fazer isso, assim você pode ver com mais clareza o que isso envolve. Essas aqui já foram semeadas, quer dizer, ainda não estão prontas. Na verdade, essas foram plantadas recentemente, faz mais ou menos uma semana, por volta de 29 de agosto, e hoje é 5 de setembro. Então tipo, caramba. O calor acelerou o crescimento. Isso é da couve, que plantarei em túnel plástico para colher no inverno, e grande parte aqui é espinafre. Então é isso que eu quero te mostrar, que a gente pode transplantar. Transplantar é quando você tem uma muda criada em bandeja. Elas têm cerca de 3 semanas e meia de idade. Tem 2 variedades diferentes aqui. Na verdade, tem uma vermelha e uma verde normal. A vermelha, para ser mais exato, é Redstone. E agora estamos no jardim pequeno.
onde tivemos, como você pode ver, um verão abundante, tomates realmente bons, uma variedade ou variedades resistentes à requeima. E o que eu fiz antes de dividir o vídeo, só para agilizar, na verdade vou começar do outro lado, é usar meu plantador de cabo longo. Esta é uma ferramenta realmente útil. No Reino Unido, compre pela Garden Imports, nos Estados Unidos pela All About the Garden. Ela te dá alavanca suficiente para fazer um buraco em um solo que é bem firme, não é o mesmo que compactado. Isso aqui é cultivo sem cavar, e o cultivo sem cavar é ótimo para isso porque o solo está sempre pronto para receber novas plantas. Então vamos tentar. Eu estou literalmente fazendo isso. Tosse, desculpa, transplantando. É muito rápido quando você já faz os buracos antes e suas mudas. As plantas não são grandes, então não há necessidade de usar uma pazinha de jardinagem. E o método real de plantio é literalmente jogá-las dentro e pressionar o torrão, que garante o contato. Regarei só no final e mostrarei para vocês. Essas eram as vermelhas. Esta é uma variedade chamada medânia, que é de sementes guardadas em casa, e o solo estava firme sob esses tomates, o que é totalmente normal. Já fiz isso várias vezes, então sei que funciona. Talvez a única coisa para ficar atento, para ter cuidado, sejam as lesmas, e aqui no pequeno jardim há alguns caracóis. E o que vou fazer é vir aqui hoje à noite com uma lanterna e o acessório para a lanterna fica a seu critério. Mas provavelmente vou estar com uma faca, para ser sincero. E cortá-los ao meio e deixá-los para os pássaros comerem, mas você pode simplesmente recolhê-los em um balde e descartar como quiser. Mas o que eu quero fazer neste momento é apenas me certificar de que não haja nenhum. Sabe, pode estar tudo bem, mas eu só quero ter certeza. E é muito fácil perder toda uma plantação quando as mudas estão tão pequenas. E na verdade não seria muito diferente. Se eu tivesse esperado essas mudas crescerem mais, digamos, por mais umas 2 semanas, eu teria de transplantá-las agora para módulos maiores. Tudo isso. O benefício de fazer desse jeito é a rapidez de preparar as plantas para o plantio. Você não precisa de tanto espaço para propagar, porque essas bandejas têm 60 células cada uma. E olha só, tem em média 2 mudas de espinafre por célula. E aquela ali não foi empurrada o suficiente. Então vamos lá, o último. Então o que vai acontecer aqui é que os tomates param de produzir em cerca de 2, 3, 4 semanas, dependendo da variedade e do clima. E então eu vou cortá-los bem ao nível do solo para que o sistema radicular permaneça lá. Nós fazemos isso com o método sem revolver a terra o tempo todo, você não tenta arrancar todas as raízes. E se fizéssemos isso, obviamente isso iria perturbar o espinafre, mas até lá o espinafre já estará crescendo bastante forte. E é totalmente viável, funciona muito bem. Em cerca de 4 semanas teremos plantas de espinafre fortes e sem tomates. Em cerca de 5 ou 6 semanas, em meados de outubro, colheremos espinafre aqui, mesmo que os tomates tenham acabado há pouco tempo. E finalmente, deixe-me mostrar a semeadura. Na verdade não tenho as sementes aqui, mas isso não importa porque é só o princípio da coisa. Novamente, estou usando o furador de plantio para fazer linhas na superfície, que é um solo rico em composto orgânico. Você sabe, com o método sem cavar, você sempre tem uma superfície bonita e macia. Não que você tenha aplicado composto recentemente, necessariamente, mas porque quando você coloca o composto, ele fica na superfície e não é misturado. Isso deixa a superfície nessa condição bonita e macia. É simples assim, sabe? Existem outras maneiras de fazer isso. Esses morangos, aliás, foram um presente de um amigo, James, e eles se chamam Florence e ficaram em câmara fria. É por isso que eles só ficaram na terra por 6 semanas e já estão dando uma safra de outono. E o que é ainda mais estranho, na verdade, é que nada está comendo eles, e isso está me deixando um pouco preocupado. Onde estão os pássaros e as coisas que normalmente comem morangos, afinal? Então, o que eu faria aqui seria simplesmente jogar as sementes. Isso aqui é valeriana. Vou deixar esses abertos e depois faço a semeadura com calma. Depois é só cobrir assim, apertar um pouco, talvez com a mão, e regar, e assim a valeriana está semeada. Então, os morangos ficam meio dormentes no inverno. A folhagem não é forte, então vai ter espaço para colher a alface de cordeiro, que vai terminar, digamos, em fevereiro, talvez no início de março, no máximo. É nessa época que os morangos começam a crescer.
Então é só entender as sobreposições e estou procurando o meu regador. Eu deixei aqui em cima, droga. Eu queria terminar com a rega porque eu acho que às vezes isso preocupa alguns dos meus espectadores, vocês sabem, se preocupam com quanta água pode ser aplicada a mudas pequenas sem encharcá-las ou danificá-las. Regar superficialmente assim está totalmente certo. Eu faço isso até ver o pequeno buraco, que ainda está lá porque eu não preencho os buracos, e não preencher o buraco significa que você tem mais chance de a água ir para onde você quer, ao redor das pequenas raízes. Você pode ver que os buracos estão se enchendo bem e como a água é rapidamente absorvida com o método sem revolver o solo. Você pode encontrar todas essas dicas em qualquer um dos meus livros, como por exemplo recentemente No Dig Book, My Skills for Growing Book, Children's No Dig Gardening. Dê uma olhada nesse. Muitas crianças estão entrando nessa agora. E você pode encontrar as datas de semeadura, que tornam tudo isso realmente bem sucedido, no meu novo calendário para 2024. Vamos colocar os links para este vídeo na descrição.